Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento os representantes e dirigentes do Fórum Estadual dos Servidores. Um fórum, não cansamos de elogiar as ações do fórum, de extrema competência, extrema organização. Queria que aumentasse um pouco o meu som, estou sem retorno, fica mais difícil de falar. Deixa eu aumentar um pouquinho. A sonoplastia lá, por favor. É um fórum muito organizado, que congrega praticamente todos os sindicatos, servidores estaduais, que trabalha com unidade de ação, de estratégia, muito maduro, e que, da mesma forma que a oposição, tem tratado a nova governadora com respeito, ela começou o governo agora, e valorizando o diálogo. Nós, da oposição, estivemos com a governadora, eu mesmo estive tratando de questões relativas ao autismo, que foram contempladas. Tivemos uma audiência ao lado do deputado Lemos, deputado Tercílio Turini, alguns deputados, Márcio Pacheco, conversando sobre o TID das universidades, que é uma pauta importantíssima para o serviço público e que prejudica muito os servidores e destrói a própria lógica, o espírito da universidade, que é a relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Para se ter uma ideia, tem professores com essa mudança do TID, perde até 30% da sua aposentadoria, se não mudar a regra do TID. 30%. Porque o TID deixa de ser regime de trabalho e passa a ser um adicional. E, portanto, uma série de cálculos não incidem sobre o TID, prejudicando muito a própria lógica da universidade. Nós sabemos que o serviço público, particularmente o Poder Executivo, foi aniquilado nos anos do governo Beto Richa. A lei conseguida com esforço na tragédia da agressão do 29 de abril foi rasgada pelo governo de forma ilegal e inconstitucional. 3 anos sem reajuste. O que nós esperamos, no mínimo, do novo governo, no mínimo, é que conceda a inflação anual de 2,76% que os outros poderes vão receber, pela lei que veio para essa casa, pelas leis que vieram para cá, e que aponte um caminho de recuperação das perdas com urgência. Isso é o mínimo. Veio o secretário de Finanças aqui, nós o ouvimos, nossa assessoria fez uma análise, o fórum também analisa sempre de forma correta a receita e a despesa, inclusive os prognósticos do fórum dão certos. E o do governo Beto estava errado, porque ele fazia uma receita inferior para ludibriar as pessoas e não dar um aumento. Depois a receita que se realizava era maior. Então nós entendemos que a governadora tem todas as condições possíveis de dar o reajuste dos 12 meses e apontar caminhos através da LDO para começar a recuperar as perdas já a partir do ano que vem, no mínimo, ou mesmo já nesse governo, pela análise técnica feita pela assessoria do Fórum de Servidores, e eu tenho certeza que o próprio governo, os técnicos competentes e sérios do governo, consideram correta a avaliação das receitas prevista pelo Fórum dos Servidores. Então, isso é que a oposição exige, e tem feito isso com muita paciência e respeito ao governo que começou a governar recentemente o Estado do Paraná. Essas duas coisas, e o TID para as universidades estaduais. É isso que nós exigimos e que o Fórum de Servidores exige e tem razão, está se mobilizando. O serviço público, como eu falei numa parte que me concedeu o deputado Tercílio, o servidor público, o serviço público depende do servidor público. A destruição do servidor público é a destruição do serviço público, dos serviços fundamentais como a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social, a própria receita e assim por diante. Então nós exigimos essa decisão do governo, e os servidores se mobilizam em todo o Brasil, é uma mobilização que não para, porque é uma luta estratégica. Infelizmente, quem governa o Brasil e quem governa o mundo hoje tem uma postura de terceirização e privatização do serviço público. O governador Beto Richa tratou o servidor público como o grande bode expiatório da crise, incentivando os setores da iniciativa privada, inclusive, a pressionar deputados contra o reajuste para os servidores. Eu, em toda a minha longa carreira política, meu 5º mandato de deputado, eu nunca tinha visto isso acontecer na Assembleia. Sindicatos rurais de grandes proprietários enviando para todos os deputados solicitação para que não desse o reajuste aos servidores pela sua estabilidade, uma lenga-lenga, criminalizando até o servidor público.
Então, os servidores se organizam diante dessa conjuntura difícil. Nós, de Ponta Grossa, inclusive, estamos lançando um movimento chamado MOP, propondo uma aliança estratégica entre o servidor público e a maioria do povo brasileiro, os trabalhadores em geral, para avançar em novas formas de luta nessa aliança estratégica entre o servidor e os trabalhadores em geral. É uma nova forma de ação política organizada pelas redes sociais e mobilizando a comunidade como um todo. Hoje nós tivemos um exemplo em Ponta Grossa, milhares de servidores desfilando pela principal avenida e exigindo do prefeito que não atrase a database, mas que conceda os 12 meses de inflação, já no mês de maio, como é a database atualmente em Ponta Grossa, unificando os vários campos, mas a maior paralisação está acontecendo nesse momento na saúde, mas os servidores estão revoltados porque serão prejudicados pelo não reajuste na sua database. Por isso, a nossa total solidariedade. Para concluir meu pronunciamento, senhor presidente, eu gostaria de falar de outro tema. Os jornais de Ponta Grossa hoje estamparam nas suas manchetes, jornais de ontem, que está sendo elaborada uma lei pelo Poder Executivo para terceirizar os parques do Paraná, uma parceria público-privada. Há em Ponta Grossa uma noção, inclusive a discussão da escarpa devoniana que estamos fazendo aqui há mais de um ano, sobre a área de proteção ambiental, que a universidade poderia muito bem ser a responsável de fazer a gestão do Parque Vila Velha. Mesmo porque o parque serve de um campo de estágio extraordinário para várias graduações, mesmo curso de doutorado e curso de mestrado e doutorado, por exemplo, graduação em biologia, graduação em geociências, não só os geógrafos, mas os geólogos também, a graduação em turismo. Há uma ideia de geoparque em Ponta Grossa pela diversidade geológica, conhecida internacionalmente, é um turismo científico para os Campos Gerais do Paraná. E nós, então, vamos aprofundar esse debate, analisando a possibilidade de a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é uma universidade que tem um alto grau de avanço científico. Nós temos lá muitos cursos de mestrado e doutorado. A grande parte do corpo docente já fez doutorado, pesquisa a realidade local, regional. Então é muito importante que nós estudarmos junto com a direção da universidade, o novo reitor, que vai assumir agora, Miguel Sanches, ele propôs já na sua campanha uma ideia do parque ser gerido pela universidade, ele pensa dessa forma, e a própria oposição, a outra chapa que perdeu a eleição, mas foi muito bem votada, também pensa dessa forma. Então, a gente pode construir uma unidade dentro da universidade, com seus intelectuais, seus professores, estudantes, para fazer uma gestão nova do Parque de Vila Velha, preservando o parque, mas avançando também a visitação. É triste falar isso, mas de Ponta Grossa a gente vai numa escola conversar com estudantes na universidade e uma pequena porção dos estudantes conhece as maravilhas que existe na escarpa devoniana. As centenas de grutas e cavernas, o próprio Parque de Vila Velha, a Lagoa Dourada, as Furnas, as cachoeiras maravilhosas, como o Buraco do Padre, o Recanto do Botuquara, o Guartelá do Rio Iapó, atravessando a escarpa em direção da cidade de Castro, Atibagi. Então, tudo isso também é um tema estratégico que nós gostaríamos de debater com o governo e avançar numa forma nova de gestão e preservação do meio ambiente. Eu aproveito já para anunciar nesse tempo que na próxima quarta-feira nós teremos uma audiência na Universidade de Ponta Grossa, uma reunião, não seria uma audiência ainda, para avaliar um projeto que eu contratei do Laboratório de Mecanização Agrícola para fazer uma proposta de desenvolvimento alternativo, baseado na escarpa devoniana para os Campos Gerais do Paraná como um todo, incluindo planos diretores de turismo em cada um dos 12 municípios que estão dentro da escarpa, e também apoio do governo do Estado, e essa proposta será apresentada a todos os candidatos ao governo do Estado nas próximas eleições, porque a identidade regional de uma das regiões mais maravilhosas do planeta, que está em debate na questão da escarpa devoniana, e pode servir de luz para os demais parques que existem no Paraná, e os demais debates na questão da preservação ambiental e da proteção ambiental. Ponta Grossa, além da APA, nós temos o Parque de Vila Velha, e temos a proposta também do Geoparque, que fará da cidade de Ponta Grossa uma cidade conhecida internacionalmente, atrairá turistas do mundo inteiro para os Campos Gerais, além de avançar
na construção de uma economia com identidade local, economia criativa, não só através da agroecologia, principalmente para os agricultores familiares, mas também para concluir, mas também para o grande produtor, e o artesanato com identidade local que possa valorizar esse que é o setor mais importante da humanidade hoje, que é o turismo, chegando em alguns países a ser responsável por mais de 10% do emprego. Nós temos no Paraná um exemplo claro disso, que é a cidade de Foz do Iguaçu. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.